Essa é a parte 4, irmãos, e a parte final. Só mais um pedacinho para a gente finalizar. A intenção desses 4 vídeos é despertar curiosidade nos irmãos e fazer os irmãos escutarem o livro, para os irmãos começarem a entrar nessas coisas e receberem, de pouco a pouco, o conhecimento cêntuplo, 7 vezes mais, de todas as obras do Senhor. Então, a gente estava na parte dos saduceus. Jesus citou as Escrituras e validou o livro de Enoque mais uma vez. Uma coisa recorrente no livro de Enoque é essa. Vou falar 2 pontos aqui. Mais 2 pontos, né, para terminar. A punição que os anjos, que na verdade seguiram o diabo, né, seguiram o conselho do diabo, do mal. A punição que eles recebem, é uma coisa recorrente que acontece em Enoque, é que Deus fala que vai amarrar as mãos e os pés deles e lançar ele nas trevas. Em Enoque fala que vai ser lançado pedras agudas neles. E eles serão separados do Senhor para sempre. E isso é recorrente. Você vê que quando Jesus vem no Novo Testamento, ele fala algumas parábolas, e sempre no final delas as pessoas que reprovariam o Evangelho de Cristo, seja lá qual for a geração, incluindo também os fariseus e saduceus daquela época, sempre na parábola fala, sempre não, em muitas delas, fala que, por exemplo, tinha um homem que foi chamado para as bodas do Senhor e ele não quis, ele negou. Mas ele teve que comparecer. Querendo ou não, ele teve que comparecer, só que ele não estava com as vestes. Aí o Senhor falou, onde estão as suas vestes nupciais? Aí ele se emudeceu, porque ele não tinha resposta. Ele foi convidado. Foi mostrado para ele quem que é o filho, quem é o pai, quem que é o filho, o que é evangelho, o que é bodas, os seus pecados. Mas ele não quis, só que ele tinha que comparecer. Todos vão comparecer, mas não vão participar das bodas. Aí falou, amarra essa daí, ó, as mãos e os pés dele e lança nas trevas. E lá haverá choro e ranger de dentes. Sabe por que Jesus está falando isso? Porque esse homem seguiu os conselhos do diabo na terra, durante a sua vida. Esses homens, né? Aí vem, Jesus fala isso, fazendo referência a Enoque, e vem o Apocalipse e fala que o lago de fogo é para Satanás e seus anjos. Seus anjos mensageiros e também os homens que seguem os seus conselhos, acabam sendo mensageiros do diabo. Compreende? Vê como isso é verdadeiro? Uma expressão recorrente no livro de Enoque é o Senhor dos Espíritos, ou Deus dos Espíritos. Essa expressão aparece em Hebreus. Se eu não me engano, ele é o único que usa isso. Lá em Hebreus capítulo 2, quando ele está falando do Filho de Deus, tem uma certa parte lá que, olha que eu gosto do livro de Hebreus, mas eu nunca entendi. Diz assim, porque Deus não socorre a anjos, e sim a descendência de Abraão. E ele que usa a expressão, o Deus dos Espíritos, que está em Enoque. Aí eu fiquei pensando, por que ele tem que falar de anjos? Eu sei que houve uma rebelião no céu antes da fundação do mundo, mas é claro que Deus não ia socorrer os anjos que caíram antes da fundação do mundo, mas não entendo por que ele teve que falar isso, porque Deus não socorre a anjos, e sim a descendência de Abraão. Irmãos, isso é a prova de que ele lia Enoque, porque ele está fazendo uma alusão a vários pontos do livro de Enoque, principalmente aquela parte que os anjos que foram lá, se macularam com as filhas das mulheres, praticamente ia devorar a terra toda, quiseram arrependimento, mas Deus não deu, porque eles foram terríveis, terríveis. Deus não deu arrependimento para eles. Ao passo que ao homem que era mortal, Deus concedeu o arrependimento. Ou seja, e isso é os anjos, não é? Que pecaram. O escritor de Hebreus está falando, ele estava fazendo uma alusão, dando esse recado. Vocês conhecem Enoque. Os anjos fizeram coisas terríveis na terra. Eles quiseram se arrepender, choraram, está escrito que eles choraram, mas Deus não deu. Jesus não veio socorrer eles. Jesus veio socorrer a descendência de Abraão, que será como as estrelas de Deus, e serão como os anjos, para condenarem, para reprovarem esses anjos. É isso que o escritor de Hebreus está falando. E para provar, ele usa a expressão o Senhor dos Espíritos. Irmãos, não tem o porquê o escritor de Hebreus falar isso se ele não tinha acesso a Enoque. E não tem como um homem inventar a história de Enoque. Vocês compreendem? Então, é isso daí, irmãos. Tem muitas coisas incríveis. Olha que eu estou começando o livro de Enoque agora. Mas porque eu estava lendo bastante as escrituras, então tem como conectar as coisas de maneira mais rápidas.
de maneira mais rápida. E o irmão Israel também está ajudando, aí a gente vai conversando pelo WhatsApp. É bom quando tem 2 pessoas ligadas no assunto, 2, 3. O irmão Pedro também está trabalhando nisso, só que agora ele está mais ocupado com as parábolas, dos vídeos que ele vai lançar sobre as parábolas. Tá certo, irmãos? Então é isso daí. Falei bastante coisas, deram para vocês compreender, principalmente os que já estão estudando Enoque. Uma coisa é você estar lendo Enoque, outra coisa é você estudar Enoque e se lembrar das profecias e repassar isso para frente. No primeiro vídeo, eu estava todo empolgado aí falando para os irmãos, dando uma palhinha das coisas de Enoque, aí apareceu um comentário assim: isso tudo eu já sei, eu já estudo Enoque há 3 anos. Aí eu olhei o comentário assim, eu falei, caramba, sabe, isso tudo eu já sei, eu estudo Enoque há 3 anos. Então, ensina. Então, se esforça para validar isso diante dos irmãos, para se cumprir a profecia que eles vão ter conhecimento cétuplo das obras do Senhor. Não comenta assim. Assim é soberba. Pelo menos é o que dá a entender quando eu leio isso. Eu já leio Enoque há muito tempo, outro. Eu já leio Enoque há muito tempo. E aí? O que você está fazendo com a leitura de Enoque? Vai ter muitas pessoas que vão se levantar contra. Mas você precisa repassar isso. Você precisa... Como que você vai repassar? É complexo, não é? É difícil, não é? Você vai ter que meter a cara aí na internet e falar disso. Ir contra tudo e contra todos que vão se levantar. Mas os eleitos do Senhor, que vão ser escolhidos no final da 7ª semana como testemunhas da verdade, que receberão conhecimento cétuplo, entenderão e irão validar esse livro junto com as demais escrituras e irão explicar todas as coisas do Senhor. As coisas que a igreja não encontra resposta, elas vão encontrar através do livro de Enoque. Tá bom, irmãos? É isso daí então. Só um recado para esses irmãos que comentam assim, que aparenta uma soberba. Só falei isso para eles compreenderem. Tá lendo? Já estuda 3 anos? Abre um canal, faz alguma coisa e trabalha nisso. Só recolher informação, para quê? Isso daí? Só para dizer que estuda Enoque há 3 anos? Replica, estuda, se esforça, trabalha. Porque serão dias de trabalho. Lembra que Paulo fala, nos últimos dias o Espírito expressamente diz que serão dias trabalhosos? Isso está no livro de Enoque. E muitas partes do apóstolo Paulo tem porções que estão no livro de Enoque de maneira mais clara. Tá bom? Então é isso daí, irmãos. Fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe. Até os próximos vídeos.